Então, muito boa noite a todos. Nós hoje vamos abordar este assunto e vamos basicamente passar por estes itens, ver a moral como um barómetro, ver de alguma forma até que ponto as suas origens são anteriores à nossa espécie. Vamos ver também as questões do mal por omissão e por ação e vamos focar a nossa mente também nas questões do eterno bem, não é? Então, viver em grupo é um problema, não é? Há quem fale baixo, há quem fale alto, há quem fale para o lado, há quem fale em frente. E a verdade é que para, de alguma forma, controlar essas tensões, os grupos acabam por criar regras que permitem, de alguma forma, harmonizar as diferenças entre os elementos do grupo. É evidente que é por isso que existem a moral e os bons costumes, aliás, no próprio Código Civil, não é? E a gente começa a perceber que comportamentos que seguem as regras da boa moral ou dos bons costumes são comportamentos aceitáveis pelo grupo. Mas tudo aquilo que passa um bocado ao lado já levanta problemas. É evidente que a moral é uma coisa muito mais suave, muito mais macia do que o próprio direito, mas o direito tem uma função muito mais férrea nesse sentido. E o bem proceder acaba por estar relacionado com isso, não é? Nós podemos perceber assim que a moral tem uma dimensão social e nessa medida é importante nós entendermos-la como dando importância à forma como os outros nos olham e não tanto à forma como nós olhamos para nós próprios, não é? Isso quer dizer também que, de acordo com a região do globo onde nós vivemos, existem morais diferentes. E quer dizer também que num mesmo sítio, no globo, num dado tempo histórico, pode existir uma moral e num outro tempo histórico, uma moral bastante diferente, não é? Então, parece que as morais são como os chapéus. Há muitas, não é? Como naquele filme antigo do cinema português. É evidente que podemos pensar, como nos ensina a doutrina espírita, que existe uma moral mais imutável, digamos assim, uma moral que não depende tanto das comunidades e da sua evolução. Poderemos falar de uma moral cósmica, se calhar, que reflete leis que estarão inscritas na nossa consciência. E aí é muito mais importante nós avaliarmos-nos a nós próprios na forma como procedemos no dia-a-dia, do que propriamente se os outros estão a aprovar ou a desaprovar aquilo que nós fazemos, não é? Se calhar aqui já não estamos tanto num patamar de moral, mas mais num patamar de ética, não é? Eu lembro-me que a professora de filosofia, quando no século passado eu andei na escola, no liceu, disse uma vez que a estética era a ciência do belo. Aí fiquei arrumado. Não adianta pensar mais nisso. Mas a ética era a ciência do bem. Eu ainda tinha cabelo naquela altura, certo? Então, a dada altura, pode ser interessante nós perguntarmos, será que a moral existe só nas comunidades humanas? Será que haverá rudimentos de moral que de alguma forma tenham começado a surgir antes da nossa espécie surgir na história da Terra? Se fosse aqui há umas décadas, as pessoas da área, que não sou eu, não é? Diriam que isso seria completamente impossível, porque a moral supõe uma opção de escolha. E entendia-se na altura que os animais, os outros animais, que não a nossa espécie, desculpem estar a explicar assim, os outros animais não teriam liberdade de escolha. Hoje a gente sabe que não é assim, não é? Um etólogo contemporâneo, Mark Bekoff,
escreveu um livro que está traduzido em português, que é A Vida Emocional dos Animais. E ele diz a dada altura que as origens da virtude, do igualitarismo e da moralidade são mais antigas do que a nossa própria espécie. E depois ele explica melhor do que eu vou explicar aqui, não é? Mas no fundo nós percebemos que ao convivermos uns com os outros, nós vamos ensaiando comportamentos daquilo que virão a ser as morais humanas. E é evidente que nas outras espécies também acontece. De alguma forma, outras espécies terão algo parecido com emoções, que no fundo são reguladores, não é? De relações sociais com vista à sobrevivência do indivíduo, na perspectiva darwinista, não é? Se essas espécies são gregárias, se vivem em grupo, ainda mais se acentuará essa tendência. E é evidente que, ao conviverem uns com os outros, têm que ter regras. É do conhecimento de todos, certamente, que, por exemplo, os grupos de babuínos têm um status muito bem identificado, não é? Os chimpanzés em estado selvagem, se calhar não só, têm estatuto muito diversificado, não é? As alcateias, os lobos também têm o casal alfa, depois os beta até ao ômega, não é? Que é o que leva a pancada de todos. Portanto, há funções muito bem definidas no grupo. Portanto, aí há regras de alguma forma, não será bem uma moral. Mas quando um grupo vasto de cientistas contemporâneos, em 2012, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, faz uma declaração à imprensa em que diz que primatas, aves tão inteligentes como os corvídeos, inclusive moluscos como polvos, revelam ter algo que sugere qualquer coisa próxima da inteligência, porque eles resolvem problemas, se não fosse assim, não sobreviviam. Isso também porque nos seus organismos têm uma plasticidade neuronal que de alguma forma é parecida, até porque a evolução das espécies faz com que assim seja, relativamente parecida com a nossa. Então depois há observações que se fazem. Quando os turistas se aproximam muito da vida selvagem, por exemplo em África, conta-se um caso de um grupo de babuínos que tentava explorar os turistas, não é? E a dada altura há um turista que, desavisado, atropela uma fêmea do grupo. Tinha que ser uma fêmea também, mas pronto. E morre. O grupo marcou. No dia seguinte, o turista cai na asneira de passar lá outra vez. E ele é apedrejado pelo bando de babuínos. Ou seja, parece existir de alguma forma aí uma regra. Quem é perigoso tem que se pôr a andar, não é? E então fazem valer muito essa vontade, digamos assim. Todos nós já vimos os cachorros, não é? Quando estão a brincar, estarem nesta posição como o cão branco, com as patas da frente agachadas, não é? E no fundo o que eles estão a dizer, segundo os especialistas, é que eles estão a confirmar, às vezes repetem isso. Isto agora é só a brincar, a luta não é sério, não é? Que é para não haver danos. E há depoimentos, não é depoimentos, há declarações de quem investiga estes assuntos, que quando um cão não cumpre esta regra, será instintiva, não é? Penso eu. Esse cão é marginalizado porque não serve para brincar. Se isto não são rudimentos de moral, não sei o que é que se lhes pode chamar, não é? Então aquele mesmo autor diz a dada altura, apesar do jogo limpo ser uma forma rudimentar de moralidade social, pode mesmo assim ser um precursor de sistemas morais humanos mais complexos e mais sofisticados. Não acham isto interessante? Eu achei muito interessante, por isso é que estou a partilhar, não é? E, a dada altura, a gente também começa a perceber que todos sabemos que alguém pode fazer mal por ação, não é? Pode agredir alguém, o que seja, por exemplo, mas também se pode fazer mal por omissão.
isto parece que nós estamos tramados. De uma maneira ou noutra, a gente anda sempre a fazer asneiras, não é? Mas não é bem assim, não é? E nós vemos, por exemplo, Allan Kardec a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. E explica bem, para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência, a preguiça, não é? E vejam como isto é interessante e se confirma nas nossas experiências. Sabem que no Livro dos Espíritos existem algumas páginas dedicadas à escala espírita, em que Allan Kardec, no fundo, tipifica grupos de espíritos que se manifestam. Os espíritos são pessoas como nós, iguais, sem tirar nem pôr, só que não têm corpo físico. Nada mais. E então, quando ele chega à 7ª classe, fala dos espíritos neutros. E explica que não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um lado como para o outro. E não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade. Quer pela moral, quer pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos das suas grosseiras alegrias. É o que eu sou, basicamente, não é? Não adianta iludir-me. Em muitas situações eu sou assim. Quando nós participamos das reuniões mediúnicas em que se esclarece aqueles que estão confusos na vida espiritual, muitas vezes sem saberem até que já lá estão, nós contamos, fizemos registros, por exemplo, nos últimos anos de 457 atendimentos ao longo de 3, 4 anos, e vamos, numa das colunas, anotando qual é o item da escala espírita em que aquela manifestação se enquadra. Então vejam, a esmagadora maioria, 423, 93%, são espíritos neutros, nem bons nem maus. Enquanto que espíritos assumidamente vingativos ou que pretendem prejudicar alguém são só 34, 7%, não é? Neste universo de atendimento em reunião mediúnica, os amigos espirituais só trazem quem precisa de ser ajudado. Há muita gente que desencarna e vai bem, não é? Mas não são normalmente os da classe 7, como eu. Mas todos temos conserto. Então, parece que faz sentido nós dizermos quem faz mal, se não souber como é fazer bem, não terá noção de que está a fazer mal, não é? Faz todo sentido. Por exemplo, alguém diz aqui assim, eu, por exemplo, o homem agarrou o catrapácio e zás, não é? Vamos fazer uma votação. Isto está bem escrito ou mal escrito? Eu sei porque já fui ao dicionário. Quem acha que está bem escrito, pode pôr o braço no ar. Quem acha que está mal escrito, pode pôr o braço no ar. E isto é uma esmagadora abstenção. Nem no sistema eleitoral isto acontece. Pronto. O uso consagra, diz-se, não é? Mas a verdade é que o dicionário diz que é cartapácio, é um bocado mais trabalhoso, mas o homem agarrou o cartapácio e zás, não é? Que é uma pilha de cartas ou um livro grosso, qualquer coisa assim. Se nós não tivermos dúvida sobre o que sabemos, uma dúvida construtiva, não é? Nós vamos andar sempre a escrever mal, não é? Mas se a gente quiser conferir se está a escrever certo, vai à fonte, no caso um dicionário bom, e tira teimas. E depois já não precisa de cometer mais o erro, não é? Porque percebe como é que se escreve. E se voltar a ter dúvidas, volta a ir lá, não é? Isto é uma forma de fazer mal, de escrever mal, não é? Não precisamos ser dramáticos. Então nós vemos que o erro tem uma função importantíssima, não de nos pesar, de nos esmagar, mas de nos instruir, não é? Quando erramos é porque não estamos a fazer bem. E se o erro nos traz alertas nesse sentido, é bom que a gente pergunte se está a agir da melhor maneira para poder ter esses efeitos, não é?
Nós vivemos numa sociedade em que a culpa, a malta quer mais pagar, sofrer, do que fazer bem, não é? Até mesmo espírito desencarnado, que é como um encarnado, só que sem corpo físico, às vezes quando se dão conta de um roteiro de muita asneira, de muita coisa mal feita, e estão no momento de dar a volta, eles preferiam pagar do que vislumbrar um caminho de compensações, não é? De atitudes construtivas, de fazer bem aos outros. Também são coisas novas, não é? Que estamos a aprender. Então, enquanto nós deixamos que vemos o erro como uma culpa, não é? Como um fardo, um peso, nós estamos num horizonte de punição. Nós não precisamos de nos punir mais do que as complicações que já arranjamos, não é? Mais areia para a minha caminhoneta não vale a pena. Agora, é um bocado não ir contra as leis da natureza, que são muito fortes para nós conseguirmos lidar com elas, não é? É percebê-las e agir com elas, não em termos de colisão, mas em termos de harmonização. O que é que elas nos trazem para nós aprendermos, certo? E aí, se nós, em vez das culpas e das punições, criarmos um horizonte de aprendizagem, nem que seja devagarinho, modelo caracol, não é? A gente começa a criar um horizonte de regeneração, não é? Cá por dentro. É muito mais construtivo. Mas alguém está a pensar, mas escrever mal, como o cartapácio, não tem expressão, é insignificante. E o mal que destrói vidas, não é? E então, no puxar o fio, e há 40 anos, quando era jovem, eu li um livro de Jorge Amado que era Seara Vermelha. Eu já não me lembro do nome dos personagens, mas lembro-me perfeitamente de ter lido, na primeira metade do livro, seguramente, a história de um jagunço que fazia tocaia. Jagunço a mando de um coronel, não é? De um senhor, de um latifundiário, que quando alguém lhe fazia frente, ele tirava-lhe a tosse, de vez. Mandava para o plano espiritual. Então o jagunço fazia a tocaia lá escondidinho, e aquilo, apesar do fuzil ser velho, aquilo, pá, e marcava. Eu aqui já não sei se estou a inventar, tinha que ler o livro outra vez, mas eu sei que aquilo era tiro e queda, pumba. E eu lembro-me na narração, o Jorge Amado, falar que num dado momento, o jagunço, aconteceu qualquer coisa naquela cabeça, que ele passou por uma pista de loucura, largou a arma e saiu a correr como um louco. E toda a gente diria que há pessoas que, por muito mal que façam aos outros, não é? Não, dizem que não sentem nada, não têm consciência. As leis da natureza não estão lá na consciência, como dizem os amigos espirituais. Estão sim. Não deu ainda a volta, não é? Estão amordaçadas. Sei de fonte segura também que em determinados presídios, cá em Portugal, às vezes há pessoas que ficam cativas por crimes de violência, que são transtornados na sua mente, não é? Depois de tratados psiquiatricamente, ganham noção do que fizeram e tendem a suicidar-se. Daí haver muito cuidado em não haver meios de destruição, meios de praticarem o suicídio, não é? De retirarem essas situações. E temos exemplos da história, tantos, não é? Mas há um que é realmente impressionante. É o caso de Paulo de Tarso. Apedrejar gente que nunca fez mal a ninguém, como Estevão, não é? É da pesada, não é? Qual criminoso de cadeira elétrica nos Estados Unidos comia-os todos de cebolada? Paulo de Tarso nessa fase, não é? Apedrejar até à morte. E a malta toda ali sempre a andar. Nós éramos frescos. A dada altura, um homem com essa crueldade, não é? Mas com muito trabalho no seu psiquismo já feito, que estava ali armazenado, em hibernação, não é? Vai pelo caminho e diante da presença de Jesus, desfaz-se
toda essa crueldade cai em si e tem um trabalho de gigante durante anos e anos para compensar, não é, todas aquelas asneiras por ali fora. E a gente começa a pensar que o mal, afinal, não é uma coisa isolada no tempo, uma ilha na nossa história pessoal, nas nossas vidas passadas, que fomos frescos, não é? O mal é uma situação em resolução, é outra face da nossa aprendizagem na descoberta do eterno bem, não é? Então é aquilo que nos dizem os amigos espirituais numa visão de milhares de anos. Nós temos o nosso livre-arbítrio, não é? Temos leis da natureza que agem em nós até a partir da nossa própria consciência, também de acordo com as nossas aquisições evolutivas, e estamos muito lentamente a amadurecer o nosso senso moral, não é? Mas tudo o que fazemos gera consequências e elas acabam por nos aparecer no caminho. E a gente depois faz cara de anjinho porque não se lembra onde é que as semeou antes, não é? Mas se agimos com essas leis e elas nos respondem, nós em qualquer momento do nosso dia-a-dia temos uma pergunta útil para fazer. Se eu estou a sentir isto, o que é que eu terei feito ou deixado de fazer para estar assim? Coisas tão simples, por exemplo, a questão da dor física, que a gente não gosta, dor de dente, isso deixa para lá, não é? Ninguém gosta de sofrer. Mas as dores quando surgem, a gente pega num tacho, vai jantar, pega no tacho, sem pega, está a ferver, poça, queimou, não é? São defesas. A dor existe para nos defender de comportamentos que são lesivos para nós próprios, não é? Há uma doença muito rara que algumas crianças têm, que não sentem dor, metem a mão em água a ferver, na tomada, não é? Não sentem dor nenhuma. Os pais andam sempre em pânico com eles no hospital porque ao não sentirem dor, destroem-se facilmente. Queimaduras, etc. Não é? A nível físico, a gente percebe que a dor é fundamental para a nossa sobrevivência, quando nós estamos com comportamentos que nos destroem. Do ponto de vista afetivo, quando a gente sente tristeza, não é? Por exemplo, é uma espécie de dor afetiva, uma dor moral, se quisermos. Quando nós estamos tristes, estamos a colher um efeito da nossa própria atitude. Se a gente se perguntar porquê é que eu estou triste, o que é que eu fiz ou deixei de fazer para me sentir desta maneira, nós vamos descobrir que está tudo sempre nas nossas mãos. Esteve sempre tudo nas nossas mãos e continuará a estar sempre tudo nas nossas mãos. Nós somos o vórtice causal de tudo aquilo que fazemos e os efeitos vêm mais tarde ou mais cedo ter connosco. O que é muito interessante, não é? Então vemos ao longo de milhões de anos da evolução das vidas sucessivas, não é? Desde a noite dos tempos, como se costuma dizer, vemos horizontes primários muito primitivos de crueldade, não é? A vida ensina, lei de causa e efeito, a gente vai andando por aí, vai aprendendo que há outras formas melhores de nos relacionarmos entre nós. Até que chega à indiferença. Já é melhor que a crueldade, não é? Mas não chega. A indiferença também não traz felicidade a ninguém. E a gente começa a aprender que quando consegue ser autenticamente e genuinamente generoso, a gente sente-se feliz por dentro, porque estamos a agir com as leis da natureza na medida certa em que elas nos podem responder com esse bem-estar interior. Isto faz lembrar um bocado o ciclo fantástico dos insetos, não é? Como as borboletas, em que nós vemos que um ser tão complexo como uma monarca, que está ali na imagem, não é? Começa com um pequeno ovo, mais ou menos do tamanho de uma cabeça de alfinete. Do ovo sai uma lagarta que passa por vários instares, vários formatos, que é um estômago com boca, não é? Uma lagarta não tem asas, é uma minhoca feia, não é? Algumas são bem giras. Mas é uma minhoca, não é? É um verme. Como é que aquilo vai voar algum dia, não é? E quando parece que vai morrer,
crisalida. E ao parecer que está morta é quando estão a acontecer as transformações biológicas mais fantásticas dentro dela, até que quando tem as asas prontas para serem esticadas, vai furar a exúvia da crisálida, trepa a um ramo e muito lentamente, não é rápido como nos filmes, é muito lentamente mesmo, começa a esticar, a irrigar as asas, não é? A insuflá-las e aquilo fica lá. E quando tem as asas secas, está apta para voar, não é? Se tudo correr bem. Dá a sensação que ao longo de milhões de anos, nós passamos de horizontes tão tristes como os da crueldade, que não estão tão distantes do nosso presente como isso, de maneira nenhuma. Aprendendo, transformando, completando fases, como se completou a fase do ovo, como se completou a fase da lagarta, como se completou a fase da crisálida, para começarmos a abrir as nossas asas para o porvir. Não acham que faz sentido? Isto pode demorar, mas a gente vai lá. Não é? Jesus dizia, brilhe vossa luz. E com isso exaltava a importância da autoeducação. Então temos estes patamares em que nós, em termos de grupos, de comunidades com alguma identidade evolutiva, vamos passando dos planetas, dos horizontes evolutivos primitivos, não é? Para os de provas e expiações em que nos encontramos, para os de regeneração, onde o bem predomina, e para outros mais evoluídos que nem adianta referir, que estão muito longe do nosso entendimento. Então, vemos que de uma ignorância imensa, não é? Onde o egoísmo e o orgulho preponderam, nós vamos começando a trabalhar o nosso próprio interior, a aprender a pensar, a amadurecer o nosso pensamento e a começar os ensaios daquele amor de que Jesus nos falou, que é o amor incondicional. Aquele amor que só tem uma direção. A gente não faz para ter retorno. É para ir e desaparecer, não é? Que é muito interessante. Num livro pequenino, às vezes a gente gosta muito de identificar o mal nos outros, mas o mal dos outros é deles, não depende muito de nós, não é? As nossas imperfeições, o nosso mal é que depende de nós. E então, neste livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier de Emmanuel, no capítulo Associação, diz que os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. É por isso que não adianta ser muito moralista. Não é? Chega a hora da gente também errar. E depois há estas coisas. A gente vê sempre tudo pela negativa. Eu não sei se as cores são muito clarinhas, se conseguem ler lá ao fundo, eu vou traduzir se me conseguirem ouvir. É uma estrada de montanha complicada. E vai o carro cor-de-rosa a subir. E diz ao carro que vai a descer, vaca. Não tem tempo para dizer mais. Estão a ver os carros a passar. Não pode dizer uma frase. Vaca. É a tua irmã, diz o outro. Não é? E de repente a gente não sabe como é que vai ser o próximo fotograma. Porque a vaca está lá e se calhar já está no meio da estrada. E será que tem tempo de trabalho? Estão a ver os problemas. Nem sempre o mal que lemos nos outros é o mal que nós lhes atribuímos. Não acham que faz sentido? A Antologia dos Imortais é um livro fabuloso de poesia. Francisco Cândido Xavier e Valde Vieira. Irene S. Pinto, espírito, a dada altura diz: muita gente cai nas trevas por não achar no caminho brandura, silêncio e ninho no peito amigo de alguém. Em vez de andarmos sempre a censurar, mais importante ensinar pelo exemplo. Sem palavras, não é? É muito mais convincente. Nos Atos dos Apóstolos há uma epístola de Pedro que é brilhante, que é recorrente. O amor cobre a multidão de pecados.
A gente quer pagar. A gente já paga tanto imposto, já pagou mais que não sei o quê. Não precisa pagar, a gente precisa de amar, não é? Estamos tão habituados a procurar o mal nos outros, mas esse só depende deles, no seu livre-arbítrio. Estão a aprender como nós. Ao invés, as nossas imperfeições só dependem de nós próprios. E só o eterno bem permanece. Todo o mal é passageiro. Que eu gostava de terminar com esta parte que conhecem, mas que é tão bonita de se ler, do Evangelho de João, que consta que seria o apóstolo mais jovem do grupo de Jesus, não é? E então, no Evangelho, décadas depois de Jesus ter desencarnado, João escreve assim neste Evangelho: então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, baixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Em seguida, baixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, retiraram-se, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e de futuro não peques mais. Não é fantástico? Por muitas vezes que a gente leia isto, a moral social era para apedrejar a senhora, não é? E mulher naquela altura era quase móvel de casa, não é? Infelizmente era quase móvel de casa. E temos a moral cósmica. É muito mais importante fazermos o que sabemos que está certo do que estar à espera da aprovação dos outros. Não é? É de uma beleza extraordinária. Era isto que trazíamos hoje para partilhar convosco. São reflexões que são importantes para mim. Espero que também possam ter tido algum interesse para os senhores. Obrigado pela atenção e desculpem por falar assim tão mal. Obrigada.